Alguém sabe o que está escrito em Romanos 3, 23? Alguém sabe o que está escrito? Romanos 3, 23. É um versículo que tem que estar decorado no seu coração. É um versículo de escola dominical. João 3, 16 está escrito o quê? 3, 16. Hã? Não, 3, 16 é outro versículo que tem que estar de cor. É o coração da Bíblia. 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Hã? Então vamos falar de novo. Porque Deus... para que todo aquele não pereça, mas tenha vida. Esse é o coração da Bíblia. Agora, para esse coração funcionar, Romanos 3, 23. O que está escrito? Paizinho amado, nós estamos aqui diante do Senhor para proclamar o teu evangelho, falar da tua palavra. O Senhor conhece o meu coração, sou pequeno, fraco, dependo completamente do Senhor. Foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me convocou. E eu te peço, Pai, que a tua palavra esteja na minha boca, que seja o Senhor a falar, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos instrua, que o Senhor, ó Pai, nos dê a capacidade de sermos corajosos, para não negarmos, para Deus manifestarmos a tua palavra aonde quer que nós estejamos. Em teu nome oramos, Jesus. Amém. Eu quero trazer algo para que a gente entenda o porquê nós somos cristãos. Eu já comecei a falar isso e isso tem perturbado muito meu coração por causa de algo que eu li no Face. Eu fiquei muito triste, mas muito triste. Não fiquei só triste porque eu li, eu fiquei triste porque eu vi quem curtiu aquilo. Nossa, aquilo me arrasou. Eu fiquei completamente extasiado, perturbado com aquilo, porque eu fico preocupado do que a gente pensa, do que a gente entende, do que nós somos, se realmente nós entendemos. E lá no texto, eu não vou dizer todo o texto, mas estava dizendo assim, a diferença entre nós e eles, de uma determinada religião e os cristãos. A diferença entre nós e os cristãos. A diferença é que nós, a outra religião, se determina a buscar a Deus, se determina a não pecar, se determina a querer mostrar para Deus que nós estamos buscando a salvação. E os cristãos? Eles acham que Jesus já salvou eles e que agora eles podem fazer o que quiser, que é só pedir desculpa para Jesus e que está tudo bem. Isso não é cristão. E nem aquilo que foi escrito antes é o que te conduz a Deus. Você ser determinado a não pecar, você já pecou. Você não conheceu a Deus. Porque se você acha que você não peca por pensamentos ou por ação, ou que você tem o poder em você de não errar para que Deus olhe e veja algo em bom em você, você já pecou. Ser cristão não é forçar a barra com Deus. Ser cristão é reconhecer Jesus. Se você não reconhece Jesus, você não entendeu o caminho que você está. Ser cristão é entender que todos pecaram. Todos. Quando se fala de todos pecaram, é lá do começo de Gênesis, de Adão e Eva, até o último a nascer, no último dia. Todos. A Bíblia diz que Deus olhou do alto céu, olhou para os filhos dos homens. Você é filho, nasceu de papai e mamãe? Nascemos de papai e mamãe? Não tem nenhum extraterrestre aqui? Não, né? Claro. Então, todos, quando Deus olha para os filhos dos homens, todos se extraviaram.
todos se perderam. Todos. Então não existe uma classe especial ou algo que você possa fazer para alcançar a Deus. Não existe. Mas pastor, você está falando o quê? Então não tem salvação? É por isso que nós somos cristãos, porque a nossa salvação, ela não vem de um ato humano, vem de um ato divino e poderoso e soberano. E aí eu tenho que ter orgulho em dizer, sou cristão. E alguém perguntar para você, por que você é cristão? Porque todos pecaram. E Jesus me salvou. O Rei me salvou. O Senhor da glória me salvou. Entende uma coisa? E isso precisa estar gravado no nosso coração, a nós os cristãos, para quando vierem tentar rebater, nós tivermos a capacidade de responder. Não para agredir as pessoas, mas para informá-los da cegueira espiritual em que estão. Não invente uma religião alternativa. Não diga que você é da religião do amor, porque dizer que você é da religião do amor não diz quem você é. A nossa religião, ela é cristocêntrica. Ela aponta para o lugar onde nos traz a redenção. Ela não vem de homens, ela vem de Deus. Romanos, nós vamos ficar bem em Romanos. Eu acho que a gente não vai sair de Romanos hoje. Romanos capítulo 1, eu vou ler do versículo 18 ao versículo 25. Olha o que está escrito aqui. Romanos capítulo 18. Romanos capítulo 1. Quem falou 18? Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 25, olha o que diz aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Eu sei que é pesado às vezes a gente falar e parece que o pastor só fala de ira de Deus. Mas se eu não entendo que Deus está irado, eu não entendo que Deus é amor. Uma coisa depende da outra. Deus olha para os filhos dos homens e está irado. Deus está triste. Deus está com raiva. Olha o que está escrito. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Os homens deturparam o que é verdade e, por causa de deturparem, o que fazem é injusto. Se você não dá glória a Deus pelas coisas criadas, você é injusto. Porque quem criou foi Deus. Se você diz que o homem veio do macaco, você é injusto, porque a glória é de Deus. Se você diz que casar e descasar, casar e descasar, ter relações com quem você quiser, pode, você é injusto, porque Deus fez homem e mulher, para que os dois se tornassem uma só carne. Você está sendo injusto. Se você diz que você nasceu homem, mas você acha que você é mulher, você é injusto, porque Deus te fez homem, e vice-versa. Então Deus olha com ira para os homens, porque fizeram da verdade mentira. E ele continua dizendo, porque o que de Deus se pode conhecer, percebe? Nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Se vocês conhecem a Deus, conhecem porque ele já manifestou o que ele é. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, para que ninguém tenha desculpa. O que esse versículo está dizendo? Está dizendo que o poder de Deus, a divindade de Deus, o maravilhoso Deus manifestou as coisas para que os homens vissem que Ele é Deus. Vamos entender isso. Há uma diversidade extraordinária na nossa terra.
no nosso planeta. Se você olha para o céu a olho nu, você não enxerga, mas você vê estrelas, muitas estrelas. Você consegue enxergar estrelas até um certo ponto. Mas Deus deu tanta sabedoria ao homem e ciência que ele montou um telescópio chamado Hubble, que você vê estrelas além do normal. E se descobriu que tem mais estrela nos céus que as areias da praia e do deserto. Você já pegou um punhado de areia? Consegue contar um punhado de areia? Imagina todos os desertos do mundo, mais as areias das praias do mundo, e isso tem em estrelas no céu, mais estrelas no céu. Dá para entender isso? É um absurdo. Então, quando o homem olha para o céu, ele deveria olhar e dizer: nossa, como que alguém conseguiu fazer isso? Porque a composição das estrelas é algo que não surge do nada. Vocês entendem? Não surge do nada. Para você formar uma estrela, precisaria ter uma engenharia extraordinária. Não pode vir do nada. Já viu um ser humano, a composição do ser humano? A gente enxerga assim, né? Vê o ser humano assim. Um baixinho, outro altinho, um cabelo já está caindo, outro nem tanto, um é moreninho, outro pretinho, outro é branquinho. Mas dentro do corpo do ser humano é uma infinidade de células. Estou mentindo, professora? De maneira nenhuma. As professoras estão aqui, professores em enfermagem, ciência, biologia, pessoas, se eu falar alguma besteira, me taca a sandália, por favor. Nós não vemos a olho nu. Mas está ali. Se você pega um telescópio e o homem tem essa capacidade porque Deus deu, você consegue entrar na pele, numa célula e desvendá-la. E os homens, quando olham para isso, eles não glorificam a Deus. Você planta, colhe. Você joga na terra, um troço absurdo, joga na terra, vai nascer. A semente morre para nascer. Dá para entender isso? E os homens não glorificam a Deus. Deus está irado com os homens, porque olham para essa verdade manifesta, é uma verdade manifesta, e deturpam esta verdade. E a Bíblia está dizendo que Deus se ira com eles. Olha a continuação, versículo 21, mas no final do versículo 22 diz que eles não têm desculpa. Ele usa uma expressão até estranha, né? Inexcusáveis. Não tem desculpa. Eles estão vendo e não tem desculpa. Entenderam essa palavra? Não tem desculpa. Uma criança, quando faz uma malcriação, e aí imagina você falando para uma criança: não vou te desculpar. Imagina? Não é pesado? Agora imagina Deus falando isso para a humanidade. Não tem desculpa. Ele está dizendo que todos pecaram e todos foram destituídos, porque não tem desculpa para eles. Entende? Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus pelas coisas manifestas, entendam isso, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando nós deturpamos ou distorcemos, Deus não nos desculpa. Por que sou cristão? Porque não há desculpa para a humanidade. E Jesus veio trazer a reconciliação do homem com Deus. Só existe um capaz de nos reconciliar com Deus. E não é o homem que pode se reconciliar com Deus. É Jesus. Entendem isso? Por que eu e você somos cristãos?
Porque não havia desculpa para nós. Porque o que Deus fez, manifestou, os homens não viram, não deram bola. Entendem que Deus manifestou a palavra dele ao mundo. Como Deus criou o mundo? Pela palavra. E quem é a palavra? Jesus. A palavra de Deus foi que criou o mundo. E as pessoas não deram honra à palavra, à voz de Deus que fez todas as coisas. E essa palavra veio ao quê? Veio ao mundo, se fez carne. Por que eu e você somos cristãos? Porque Jesus se fez carne e morreu pelas nossas vidas. Porque Jesus perdoou os nossos pecados. Porque Jesus nos elegeu nele para sermos feitura sua, criados para as boas obras. Entendem isso? Isso é importante demais. Abre aí comigo. A justa justiça. 3, Romanos 3, 21 ao 26. Nós lemos no 23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não lemos isso? Agora nós vamos entender todo o contexto. Do 21 ao 26 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Entendem que Deus manifestou a sua glória através da criação. Não foi o que lemos no começo? Deus manifestou e os homens viram, mas não deram bola. As leis de Deus estavam estampadas: não pequem, sejam justos, fui eu que fiz todas as coisas, e os homens não cumpriram. Agora a justiça de Deus vem sem lei. Porque a lei eles não obedeceram. Nós não obedecemos às leis. Nós notamos e não obedecemos. Não honramos a Deus. Mas agora a justiça de Deus é manifesta de uma forma que agora não é como o homem quer. Como o homem deveria ser, cumprindo lei. Mas sim, sem lei. Tendo Deus testemunho da lei e dos profetas. Entendam. O que é que traz entendimento para nós que somos pecadores? As leis. O que é que traz entendimento para nós que existe Deus? Os profetas. Aquilo que foi dito antes, aquilo que foi declarado antes, foi dito para nós. Olha, vocês têm pecado. Olha, vocês têm deixado Deus. Olha, virá alguém que vai sarar as suas feridas, porque vocês não têm andado na lei. Então, a lei e os profetas ficaram como testemunha para que a gente entendesse. Ok? E aí, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em... A justiça de Deus pela fé em... Estamos aqui? Jesus Cristo é quem? É quem nos justifica. Por meio do quê? Da fé. Não é por lei, não é pelo que praticamos, é pela fé. O que é fé? A fé é o fundamento que nos faz ser cristãos. Nós entendemos que a justiça de Deus é Cristo e cremos nele e por isso somos justificados. Como diz aqui, a justiça de Deus, aliás, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A justiça de Deus é para todos. Todos quem? Toda a humanidade está escrito aqui? Não. Para quem? Para quem crê. É para quem diz, eu creio, eu acredito. Volta lá para o começo. Deus cria todas as coisas. Os homens não creram. Correto? Está escrito lá. Todos não creram, não acreditaram, deturparam a verdade de Deus. Agora Deus manifesta Jesus, que é a justiça dele. Mas como que eu entro e sou salvo? Crendo em Cristo, porque senão continuo no mesmo estado de descrença. Ok? Porque todos, versículo 23, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Entenderam o contexto? O contexto é que Deus manifestou a sua glória. Para quê? Para salvar aqueles que creem. Porque não havia desculpa, porque todos pecaram. Por que sou cristão? Porque Jesus me salvou. Porque não havia salvação para mim.
Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou o seu Filho, porque se Ele não mandasse o seu Filho e não nos desse a oportunidade de crer nele, nós estaríamos caminhando para o inferno. Porque sou cristão, isso tem que estar estampado no nosso coração e para as pessoas entenderem. E elas precisam entender que elas estão indo e caminhando para o inferno, por não reconhecerem a manifestação de Deus, a justiça de Deus, que é pela fé, no crer. As pessoas não creem em Jesus, elas até falam em Jesus. Ai, o sangue de Jesus tem poder. Está amarrado em nome de Jesus. Olha, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não é assim que as pessoas falam, mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Falar nele é fácil, mas viver ele, reconhecer ele, é para os que creem. Para aqueles que depositam a fé nele. Versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente. O que é gratuito? É de grátis, você não precisa pagar nada. É 0800. Nós somos justificados gratuitamente, basta crer. Não é o que você faz, é o que você entende. Depois a gente vai entender o que nós devemos fazer depois que cremos. Mas nós precisamos entender que para ser salvo precisa crer. Não existe salvação sem crer. Não existe cristão sem crer. Não existe cristão dizendo eu faço, por isso sou. Não, é ele fez e agora sou. É diferente. Ninguém pode dizer, olha, Jesus me aceitou porque eu sou pastor. Eu aceitei ser pastor. Não, eu não sou cristão por causa disso. O pastor é o menor da situação, é a menor coisa. O pastor é o decorrer da crença, da fé, é a manifestação de Deus na minha vida para poder testemunhar a outros, mais nada. Mas estou pregando aqui na frente e sou descrente, também sou passivo ao inferno. Lembra do que está escrito lá no final? O que ele diz assim? Muitos vão falar assim: em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos milagres. E aí, o que Jesus diz para eles? Apartai-vos de mim, malditos. Sabe o que é malditos? Estão debaixo de maldição. Sabe o que é maldito? É vocês não receberam bênção. Sabe o que é maldito? Continua em condenação. Sabe o que é maldito? É vocês não fazem parte do meu reino. Sabe o que é ser maldito? É jamais vão olhar para Deus. Sabe o que é ser maldito? É nunca vão receber o reino de Deus. Mas aqueles que receberam a Cristo e creram nele, não pelos seus esforços, mas porque entenderam que ele é Deus e que ele é a justiça de Deus, esses vão ser bênção e abençoados por Deus e receberão vida. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Remissão dos pecados dantes cometidos. Antes, pecadores, mas o momento de paciência de Deus, o momento da paciência do Senhor, nós recebemos a justiça de Deus, nós cremos em Jesus Cristo, nos tornamos pequenos cristos. Olhamos para este caminho e dissemos para Deus: Deus, entendi, me arrependo. Eu realmente não olhei para o Senhor. Eu realmente achei que pelos meus esforços eu ia alcançar alguma coisa. Eu realmente fiz coisas erradas. Eu realmente sou pecador. E eu quero aqui erguer as minhas mãos e dizendo: reina em meu coração, sê Senhor da minha vida. Opera o teu querer em mim e não o meu. E aí a paciência de Deus em esperar esta conversão transforma a tua vida, e agora você já não é mais uma antiga criatura, mas você é uma nova criatura. Você já não é mais um pecador caído, mas é um pecador restaurado.
Isso é bom demais. Ser cristão é bom demais, porque não depende de nós, depende dele. Parece que depende de nós, mas foi Cristo. Toda a honra e toda a glória é Jesus, sempre é ele. E a graça é tão boa que ele se revelou a nós, ele veio e manifestou, e nós olhamos e cremos. Muitos têm olhado e até muitos têm dito, é de verdade, esse negócio é sério, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso, e não se rendem a Jesus. Continuam embaixo de condenação. Mas nós que entendemos precisamos proclamar isso. Precisamos manifestar isso, assim como Deus manifestou para nós, nós precisamos manifestar ao mundo. Capítulo 3, só o versículo 31, por favor. Só para a gente ver um negócio, eu quero só abrir um parênteses. Porque toda vez que a gente prega assim, as pessoas falam, então, pastor, a gente pode fazer o que a gente quer? Pastor, então, é só ter fé em Jesus e acabou, como diz a carta que eu li no Face? Não, é só pedir desculpa para Jesus? Olha o que diz aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos? A lei é anulada por causa da fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Isso é lindo demais. Agora nós temos autoridade para estabelecer. Não as leis, entendo, não as leis judaicas. Quais são as leis judaicas? Dos sacrifícios. Por quê? Porque Jesus já veio. Não a lei do sábado. Por quê? Porque ela apontava para Cristo. Jesus já veio. Nós entendemos que vivemos o sábado, nós descansamos no Senhor. Mas quais são as leis? Não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E a lei da fé ainda nos dá o triunfo de quando pecarmos, entendermos que pela fé fomos salvos, então nós temos o direito de Deus, errei novamente. Me perdoa, porque o teu sacrifício já foi suficiente na minha vida. Porque diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar e nos purificar de toda injustiça. Aquele que é cristão, ele entende que ele não acerta, mas que ele entende que por fé a lei agora tem que ser demonstrada por nós. Que lei? A lei da piedade, a lei do amor, a lei do sustentar o meu irmão. Não é da ação social, é porque é meu irmão. A ação social, eu vejo a ação social assim, e quem quiser veja de outra forma. Mas a ação social é como se eu desconhecesse a pessoa e eu tivesse pena daquela pessoa e misericórdia, e com misericórdia eu trouxesse alimento ou desse uma casa ou alguma coisa. Pastor, não é o que a gente está fazendo? Não. É meu irmão. Se o meu irmão tem necessidade, tem alguma coisa errada. Entende? Você imagina, mora eu, Paulinho, Rafael e Cristina dentro de casa. Aí está o Rafael com fome dentro de casa, tem alguma coisa errada? Ele não faz parte da família? Vou fazer uma ação social para o Rafael. Vou fazer uma bolsa de mantimento para o fazer uma bolsa de café com leite só para o Rafael. Mas, entende? É meu irmão. Se ele está necessitado, é porque eu estou necessitado. Eu tenho comida e não dou. Quer necessidade maior do que essa? Na vida dele, não, na minha. Porque eu sou ingrato. Porque Deus me salvou e eu não o abençoo. E eu não ajo como irmão, eu faço diferença. Como se o Paulinho fosse melhor do que ele. Fazendo distinção. Não pode. No reino de Deus não pode. Eu não posso ajudar alguém simplesmente para dizer, Deus, olha aí o que eu fiz. Não, porque se aquela pessoa está necessitada, é porque eu não entendi a piedade, não entendi misericórdia, não entendi o que é amor. Porque foi o que ele fez por mim. Eu preciso manifestar aquilo que ele manifestou em mim. E como que eu manifesto? Declarando quem eu sou, cristão. Não é apenas alguém de fazer um favor para alguém. Não, é porque eu sou cristão, porque Cristo me salvou. Isso é importante a gente entender. É levar o nome de Cristo, o amor de Cristo, a piedade de Cristo, a misericórdia de Cristo a outras pessoas. É o que está escrito. Então nós não anulamos a lei, porque Jesus vai me desculpar.
nós estabelecemos a lei no nosso coração e demonstramos às pessoas para que elas entendam que devemos sim cumprir, mas cumprir porque Ele fez, porque nós não fazemos. A lei só me esclarece isso, e eu preciso mostrar isso para as pessoas. E nós temos vários exemplos para mostrar para as pessoas, porque se uma pessoa diz que o crente faz o que quer, tem religião que casa com crianças, casa com várias crianças, adolescentes, para deturpar a cabeça dessas crianças e fazer delas o que querem depois e levar para onde querem. E casam com mulheres, e várias mulheres, mas legalizado. Porque o que eu ouvi dizer de uns é que o cristão casa com uma mulher, mas adultera na rua. O adultério é o mesmo, porque Deus mandou ter uma mulher só. Só legalizei, ainda pior ainda. Eu faço de crianças escravas. Então não tem desculpa para ninguém. Você pode ajoelhar em tapete, pode orar para um lugar, apontar o teu dedo para um lugar e dizer que é Deus. Mas se você não se rende a Deus e entende que é pecador, continue em pecado como todos os outros. Só existe um que nos redime do pecado: Jesus. Entendam isso. Romanos capítulo 1, para a gente encerrar. Olha, eu ia ler vários prefácios, mas eu não vou fazer isso hoje não. Vou ler só esse. Saudação e prefácio. Paulo se apresentando na sua carta aos Romanos. Depois você pega todas as cartas, todas de Paulo, de Pedro, de João, vê como é que eles se apresentam. Olha como é que Paulo se apresenta, eu vou ler até o versículo 6. Paulo, servo de Jesus Cristo. O que ele diz? Eu, Paulo, sou cristão. Eu, Paulo, sou dependente de Jesus. Eu, Paulo, só faço o que Jesus manda, porque o servo não faz o que quer. O servo faz o que o seu Senhor quer. E quem é o Senhor de Paulo? Jesus Cristo. E por que a gente tem medo de falar que é cristão? Por que nós temos medo de dizer, sou servo de Jesus? Não tenha medo de dizer, eu sou um servo, às vezes até rebelde, mas Jesus está me dando chibatadas até eu ficar direitinho. Porque Jesus não dá chibatada, Jesus corrige com amor. Às vezes dói. Às vezes quase sempre dói. Mas nos corrige com amor. Porque Ele não nos trata como servos, Ele nos trata como amigos. Mas o cristão, ele entende que é servo. Jesus nos trata como amigo, mas o cristão entende que é servo. Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. O que é ser apóstolo? É um embaixador, ele não fala de si. O apóstolo não tem pompa. Alguns têm, alguns embaixadores têm. Vem com aquela pompa, com aquela comitiva do país, que eles vêm para poder falar do seu país, né? Ali vem o embaixador tal. Não, ele está dizendo, sou servo de Cristo, chamado para apóstolo, sou embaixador, vim falar do reino de Jesus. E como é que se fala do reino de Jesus? Como Jesus falou. É só você lembrar da história. Como é que Jesus falou do reino dele aqui na terra? Não com pompa humana, mas com poder divino, para mostrar que o homem é caído. É assim que nós mostramos o nosso apostolado, como embaixadores, não no título, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas suas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Agora Paulo começa a relatar que ele é servo de Jesus e começa a dar entendimento de quem é esse Jesus. Eu, como cristão, preciso entender quem é Cristo. Se eu não entendo quem é Cristo, eu não sou cristão. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nasceu numa manjedoura. E no Natal a gente canta parabéns para ele. Quantos anos Jesus tem? 2021 anos. Ei, parabéns. Não! O meu Jesus foi prometido pelos profetas para salvar a minha vida. E ele veio da descendência de Davi para que a gente soubesse quem ele era. Veio no povo judeu, mas veio para salvar o mundo.
e aqueles que creem, aliás, aos que creem no mundo, declarado, versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. O que ele está dizendo? Pelo qual recebemos de graça, pelo qual recebemos, porque nós não fizemos nada, nós não demos nenhum valor. Por que você é cristão? Porque recebi de graça. Porque foi de graça, foi por amor. E por isso eu sou o embaixador dele. Ele me deu de graça esse favor, ele é Deus. E esse Deus me deu esse favor de falar dele. Versículo 5 continua, para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. O que é obediência pela fé? É obediência porque criei, por isso faço. Não é faço e aí creio. Eu recebi e entendi, olhei para ele e agora eu ajo como ele, como cristão, como pequeno Cristo. Versículo 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Bem, não foi só o apóstolo Paulo. Ele diz, vocês também foram chamados para ser de Jesus Cristo. Quando ele diz que vocês foram chamados para ser de Jesus Cristo, ele está dizendo o quê? Que assim como estou fazendo, façam vocês também. Sejam imitadores de Jesus. Porque Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa base, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino. Ele formou o mundo e o mundo não o conheceu, mas deu poder aos que conheceram de serem chamados filhos de Deus. É lindo demais. Porque sou cristão? Porque Jesus me salvou. E o que eu devo falar como cristão? Falar dele. Falar dele para as pessoas, para que as pessoas o conheçam. Porque sou cristão? Porque a sua morte e ressurreição me livrou da morte eterna. Por isso nós vamos ceiar agora.